E, senhora ministra, uma outra região, já no estado do Amazonas, que também chamou bastante atenção a nível internacional, pela situação de criminalidade, pelos episódios de violência que aconteceram ali, é o Vale do Javari. Então, gostaria também de ouvir da senhora quais são as estratégias para lidar com esse território em particular e para garantir que os povos indígenas que vivem ali tenham, né, garantido seus meios de subsistência e não sejam mais impactados por essa situação de tráfico, de crimes que tem acontecido ali. Vale do Javari é uma área também assim de muito risco, de muita violência. É a área onde tem a maior quantidade de povos isolados, né, de povos que não têm nenhum contato ainda com a sociedade não indígena, né? E, e é uma área que tem muita exploração ilegal de madeira, de caça, de pesca, o que torna esses povos totalmente vulneráveis, né? Então, o Vale do Javari precisa ter uma fiscalização permanente também ali dos órgãos responsáveis, né, como o IBAMA, como a FUNAI. E o Ministério vem agora fazendo todo esse acompanhamento. Tivemos uma visita lá, né, na cidade de Atalaia. A gente não conseguiu ir até a aldeia porque foi um período de chuva e o avião não conseguia pousar e a gente não conseguiu ir até a aldeia. Né? Mas a gente fez esse primeiro momento ali com as lideranças que vieram para Atalaia, né? Fomos lá com vários ministérios para a gente poder dar um sinal ali dessa volta do Estado, né? Essa presença do Estado nesses territórios, nessas áreas mais remotas. Então, nós estamos trabalhando para criar agora um comitê, né, operacional que envolve Ministério dos Povos Indígenas, Direitos Humanos, Ministério da Justiça, né, Ministério da Justiça, Casa Civil, né, para que a gente possa ter ali agora, né, um encaminhamento ao plano que foi elaborado agora, logo após a nossa visita. Foi elaborado um plano de segurança e fiscalização do Vale do Javari. Depois teve a Assembleia dos Povos, né, que apresentaram para a gente ali um documento. Então, esse grupo vai trabalhar como, né, assim, a gente vai definir as estratégias para implementar esse plano. E aí envolve também produção, apoio às atividades agrícolas dos povos indígenas dali, né? Valorização da bioeconomia. E, então, assim, são sempre muitas, né, as demandas, muito tempo de abandono. Vale do Javari também foi esse palco da brutalidade do crime contra Dom Philips e Bruno Pereira, né? Então, a gente precisa realmente dar uma atenção especial ali para evitar que outras lideranças ou outros indigenistas, né, venham a ser mortos simplesmente por estarem lutando para proteger esses territórios, né? E aí conta também, né, a estruturação da FUNAI, que já está sendo feita, né, e a construção das bases e reforma das bases de proteção etnoambiental, que é o que trabalha diretamente nos territórios que têm povos isolados. Perfeito. Ministra, minha última pergunta. Aqui no Fórum Permanente das Questões Indígenas, um dos temas centrais é como a gente pode aprender cada vez mais com os povos indígenas soluções para a crise climática que a gente vive. Então, com base na vivência que a senhora tem tido já como ministra, as visitas que você tem feito aos mais de 700 territórios indígenas no Brasil, que soluções, que exemplos você acredita que podem ser mais valorizados de como preservar ecossistemas, de como prevenir a crise climática que está aí no nosso horizonte? É a própria relação, né? Esse respeito à natureza, esse cuidado com o território, né? Para nós, o território é esse todo, né? Que você considera a água, a floresta, os animais, as pessoas, a cultura, a alimentação, né? Os hábitos alimentares. E o que a gente hoje tem falado muito é a urgência, né, dessa necessidade de mudar os sistemas alimentares por meio das monoculturas, do agronegócio, da agropecuária, né, que nós, povos indígenas, plantamos, comemos, né, cuidamos, mas assim, a gente sempre preocupa com essa sustentabilidade, né, com esse respeito e com esse cuidado de proteção da biodiversidade.
E eu acho que é isso, né? Que a humanidade precisa hoje pensar nas suas formas de consumo, o que está consumindo, de onde vêm esses produtos, né? E verificar se não está impactando o meio ambiente, se não está violando direitos humanos. Então, acho que essa mudança toda de consciência depende também por essa mudança nessa responsabilização das empresas, né? A gente já viu que o planeta está em risco, né? As mudanças climáticas só aumentam e são muitos os eventos tratados internacionais que precisam se efetivar em políticas locais, né? E aí, para nós, no Brasil, a política local requer a demarcação dos territórios indígenas. Então, a gente segue, né? Nesse governo, dialogando e ali articulando para que seja retomada a demarcação dos territórios indígenas, para que haja uma proteção aos territórios indígenas, para que haja a segurança dos indígenas dentro desses territórios e para que haja uma gestão própria desses territórios, né? Então, essas são as nossas prioridades agora, né, nessa gestão, e que acho que é o que o mundo precisa também conhecer e valorizar e respeitar. Perfeito. Antes da gente encerrar, ministra, a senhora gostaria de deixar mais alguma mensagem, mais alguma coisa que você gostaria de colocar nessa entrevista? Acho que esse cuidado, né, esse momento, se nós, povos indígenas, já somos considerados como os maiores guardiões do planeta, os maiores guardiões do meio ambiente, né, da floresta, nós somos o próprio meio ambiente, a própria floresta, né? E se os direitos dos povos indígenas estão em risco, né, essa biodiversidade toda também está ameaçada. E se a biodiversidade toda está ameaçada, né, a humanidade inteira também está. Então, acho que é muito importante essa associação das pessoas, né, sobre quem são os povos indígenas, qual o papel dos povos e dos territórios indígenas, não só para o clima, mas para a vida no planeta. Muito importante que as pessoas se atentem a isso, né, e comecem a abraçar a causa indígena. Ministra, mais uma vez gostaria de agradecer em nome de toda a equipe da ONU News a sua presença, a sua participação. Vai ser muito importante para a gente ter esse conteúdo, né, como eu te falei, para distribuir para as nossas audiências em vários países. Então, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigada, Felipe. Obrigado.